Legal, moçada. Então vamos lá para listinha 2 de termologia que está falando de equilíbrio térmico com mudança de estado físico. Legal? Então, vou começar lendo aqui, ó. A energia consumida por uma pessoa adulta em um dia é de 2.400 quilocalorias. Então, a gente está dizendo que para sobreviver a gente consome aí de energia 2.400 quilocalorias. 2.400 quilocalorias. Eu já vou aproveitar aqui para dar um toquinho. Quilo, moçada, ó. Quilo é unidade? Ah, quilo não. Quilo é um número. É o número 1000. Então, na verdade, quando o cara está falando isso, ele está falando que a quantidade de calor consumida por uma pessoa para sobreviver um dia é 2.400 com mais esses três zerinhos aqui, ó. Então é 2.400.000 calorias. É isso que a gente gasta para sobreviver um dia. Determine a massa de gelo a 0 graus Celsius. Então a perguntinha, vamos grifar aqui. O cara está perguntando uma massinha de gelo a 0 graus Celsius, a uma temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, gelo a 0 graus vai começar a derreter, né? Que pode ser totalmente a liquefeita derretida, virando líquido, pela quantidade de energia consumida em um dia por um adulto. Em seguida, calcule a energia necessária para elevar a temperatura dessa massa de água a 30 graus Celsius. Então, são duas perguntas, né? Qual é a massa de gelo e qual é a energia? Tudo bem. Então, primeira coisa, vamos lá. A massa de gelo que eu vou derreter, cadê a minha canetinha? Aqui. Massa de gelo que eu vou derreter com essa energia. Falou em derreter, falou em fusão. Falou em fusão, falou em calor latente. Então é o que mole. Olha que gostosinho. A pergunta é quanto é essa massinha aqui de gelo, ó. Ponto de interrogation. A quantidade de calor substitua aqui 2.400.000 calorias, é igual a massa. O calor latente de fusão usa o que a gente usou no caderno, ele não deu aí, mas é 80 calorias por grama, tá? Tá aqui o bichinho. Então, 80. Então, a massa vai ser igual a 2.400.000 dividido por 80. Olha que contona. Corta esse zero com esse zero. Essa massa vai ser 24 dividido por 8 dá 3. Pega os zeros que você não usou. 1, 2, 3, 4. Põe aqui. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 30.000 gramas. Ou seja, com a energia que a gente consome durante um dia para ficar vivo, dava para derreter 30 quilos de gelo. Ah, não é interessante isso? É um negócio louco. Vamos descer mais um pouco. Agora aqui, ó. Espera aí. Em seguida, calcule a energia necessária para elevar a temperatura dessa massa até 30 graus Celsius. Quando o cara fala assim, ó, calcule a energia necessária, é o quezão, quantidade de calor. Então, a segunda pergunta é, qual é essa quantidade de calor? Se eu pegar essa massa de água aqui e elevar ela até, quanto? 30 graus Celsius, o cara falou? Até 30 graus Celsius, isso. Até uma temperatura de 30 graus Celsius. Tá legal. Então vamos lá. Se quantidade de calor, de energia para aquecer alguma coisa, é calor sensível. E aí é o tal do quimacete. Olha que gostosinho. Tá? E esse gelinho virou água. Então essa quantidade de energia vai ser a massa, que é essa aqui de 30.000 gramas. 30.000. O calorzinho específico da água, ele não deu no problema, mas é 1 caloria por grama por grau Celsius, que a gente usa nos cadernos normalmente. E essa água, na verdade, vai de 0 até 30 graus Celsius, que era o gelo derretido. Então a variação de temperatura aqui é 30, que é final, menos 0. Final menos inicial. Então esse negócio vai dar, ó, 339. Vamos pegar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 900.000 calorias. Eu posso escrever isso assim também, ó, 900. No lugar de 1000, ó, isso é 1000. É o quilo. Então 900 quilocalorias. Ok? Esse é o nosso exercício 1. Para que serve um exercício desse, moçada? Serve para você falar assim, viu? Eu sei que durante mudança de estado físico
fusão, por exemplo, eu uso um calor chamado latente, que é Q mole, e calculo. E eu sei que durante durante aquecimento de um corpo, eu uso o Q macete. É para isso que serve, e aí você calcula. Belezinha? Tá bom, vamos para o exercício tchutchuca. Exercício tchutchuca fala assim, ó, esse aqui já dá um trabalhinho a mais, ó. Um copo com 200 gramas de água. Então, vamos marcar aqui. Nós temos um copinho com 200 gramas de água. Como eu já li o exercício, já vou fazendo aqui. Então, a gente tem um corpinho que é água. Nós temos uma massinha de água que é de 200 gramas. Que está inicialmente a 25 graus Celsius. Então, a temperatura dessa água é 25 graus Celsius. Muito obrigado. Carolina coloca 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius nesse. Então eu tenho o segundo corpo, que é o gelo. Nós vamos colocar aí uma massinha de 50 gramas de gelo. 50 gramas. A uma temperatura de 0 graus Celsius. Muito obrigado. Legal. Nesse copo. Após um tempo, todo o gelo derrete, toda a água. Então todo o gelo derrete. E toda a água no copo está à mesma temperatura. Então, o cara falou que derreteu. Então, considerando o sistema água e gelo isolado, calcule a temperatura no instante em que esse sistema chega ao equilíbrio. Quando eu falo sistema isolado, quer dizer, só os dois que estão no sistema, quem? Água e gelo, vão trocar calor. E o calor que essa água vai dar para derreter todo esse gelo, porque ele fala assim, todo o gelo derrete. Tudo bem? E ele quer saber a temperatura de equilíbrio, ou seja, esses dois vão fazer um caminho e vão chegar numa temperatura de equilíbrio. Aí aquela bendita história, a gente precisa saber o número de calores que estão acontecendo nesse trabalho aqui, né? Então, por exemplo, a água eu sei que vai de 25 graus Celsius, vai esfriar de 25 para uma certa temperatura de equilíbrio. Então aí já existe uma certa quantidade de calor Q1 que ela vai perder. Agora, o que vai acontecer com o gelo? Vamos fazer o nosso desenho. O gelo está sólido, então desenha um quadradinho a 0 graus Celsius. Começa a receber um pouco desse calor Q1 aqui, né? Da água, que vem da água. Aí esse cara começa a derreter. Até uma hora que ele derrete tudo. Ele fica a 0 graus Celsius e ocorreu nesse espacinho aqui uma fusão. E para ele fundir, ele teve que receber uma quantidade de calor que eu chamo de Q2. E depois ele vai de 0 até essa aguinha de gelo, até uma outra temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, que é essa aqui, ó. E para isso acontecer, essa aguinha do gelo receber uma quantidade de calor Q3. E aquela história, como o sistema é isolado, a soma do calor cedido mais os calores recebidos é 0. Ou seja, saldo bancário do módulo Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. Ou seja, o que eu deposito, minha mulher retira. Então, o saldo é 0. Muito bem. Aí, vamos abrir aqui. O Q1 não é para esfriar, é aqui macete. Então, é a massa de... O que era aquilo lá? Água, né? Vezes Czinho, vezes a variação de temperatura delta θ 1. Mais o Q2, vamos ver lá, o Q2 já é gelo, vamos chamar isso aqui de 1, né? Fica massa 1, fica mais bonitinho. O Q2 é fusão, então é a massa de gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Mais o Q3 é que macete, né? Porque ó, só aumentou de temperatura, mas só que é a massa de gelo ainda, porque é o líquido que veio do gelo. Massa de gelo vezes o calor específico. O gelo virou água, da água vezes a variação de temperatura no caminho 3 aí, ó. Igual a 0. Beleza? Então, ó, vamos substituir. Massa M1, 200. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, 1. Vamos fazer esse caminho aqui, ó. Final é θE, inicial é 25. Então, é θE menos 25. Ok? Mais massa de gelo, 50. Calor latente de fusão, a módulo ele não deu aí, é o número que a gente está usando, 80 calorias por grama, tá? Só pegar na apostilinha. Mais massa de gelo, 50. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura
da água do gelo, ela vai de zero. Cadê minha caneta? Ela vai de zero, né? Aqui, ó, caminho 3, de 0 a θi. Então é θi menos 0. θi menos 0. Tudo isso igual a 0. Beleza? Aí vamos fazer a continha, vai ficar 200, faz a distributiva aqui, 200 θi, menos 2 vezes 25 é 50. Deixa eu pegar esses dois zeros que eu não usei, fica 5.000. Mais 8.540, com os dois zeros que eu não usei, 4.000. Mais distributiva 50 θi. Tudo isso igual a 0. Ok? Bacaninha. Vamos descer mais um pouquinho. Então vai ficar, ó, vamos agrupar os θs. Vai ficar 250 θi. 250 θi. Aqui, menos 5.000 mais 4.000 dá menos 1.000. Igual a 0. Então, 250 θi é igual a 1.000. Então, θi é igual a 1.000 dividido por 250. Muito que bem. Então, esse negócio vai dar essa temperatura de equilíbrio igual a 4 graus Celsius. Belezinha? É isso aí. E aí fechamos esse... Fechamos nada, né? Vamos para o exercício 3 em seguida.